salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, eu vou pedir para vocês fazerem aquelas coisas de YouTube, aquelas coisas básicas, que é se inscrever no canal. Você que se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa, deixar o like, importantíssimo para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, que possa distribuir para o maior número de pessoas. Também tem o compartilhamento aí, compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, faz o vídeo ir mais longe. E o comentário, utilize da melhor forma esse meio de comunicação entre vocês e nós. Críticas, sugestões, elogios, perguntas, qualquer coisa. Utilize esse espaço para o YouTube também entender que está sendo movimentado o canal, tá bom? E tem um sininho aí do lado do botão de inscrição. Mete o dedo que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui neste canal. Se você vai realizar o Evangelho no lar, na sua casa, separa, né? O recipiente com água, que já é de praxe, vai lá, pega sua garrafinha, o seu copo, coloca água para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique, colocando ali o que você está precisando para passar por esses momentos, né? Alguns obstáculos que de repente estejam aí no seu caminho, alguma angústia, alguma coisa aí que está te incomodando, legal? Se você convive com alguém, é interessante colocar um copo, uma garrafinha para cada pessoa que mora junto com você, para que seja fluidificada essa água de acordo com o que cada um está precisando ali para esse momento, tá? E se você sente aí no seu coração que você precisa enviar orações ou vibrações para alguém, se este alguém estiver encarnado, você pode anotar o nome dela junto do endereço num caderno, no papel, numa agenda que você tenha aí junto de você, tá legal? Se ela já tiver desencarnado, a pessoa, você vai colocar o nome dela e a data do desencarne. Lembrando que é importante a gente ter fé, né? A gente acreditar que as nossas orações vão ser levadas até a pessoa aí em específico. Só um adendo aí em relação à água fluidificada. Se estiver com um copo mais ou menos desse tamanho, quando estiver acabando, você coloca mais água, que aí aquela água fluidificada ela vai ser multiplicada até chegar a próxima semana no Evangelho no Lar e uma nova água ser fluidificada, ok? Ao invés da multiplicação dos pães, temos a multiplicação da água. Ok? Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta, buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que nós não estamos muito afim para ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se estiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Antes de darmos início ao nosso Evangelho, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi enviada por José e ele se denomina Espírito Protetor. Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. José, Espírito Protetor.
leitura de hoje está no capítulo 19. Nós vamos ler os itens do 1 até o 5, tá? Lembrando, se é a sua primeira vez aqui no canal acompanhando a gente, durante a leitura a gente fez um resumo para que ela não fique muito extensa, muito cansativa, tá? Assim que você tiver uma oportunidade, leia todos os itens por inteiro para uma outra visão do seu, tá? Da sua pessoa. E o título é Poder da Fé. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé, que é vacilante, provoca incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Noutro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. É preciso não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. A fé. Vamos lá. Princípio básico da fé. Confiança. Sem confiança, a fé não existe. Para ter confiança, você precisa conhecer. Você não consegue confiar em ninguém se você não conhecer a fundo este alguém. Aí já está o X da questão. E a fé também ela não pode ser sensorial, baseada em sentimento. O sentimento ele é volútil, ele muda conforme o nosso estado de espírito. E a fé, ela tem que ser baseada em crer. Porque senão, no dia que tá tudo bom, você fala assim, pô, Deus é bom. Pô, Deus é generoso, as portas estão todas abertas. Mas quando tá fechada, aí você já pensa assim, eu acho que Deus não é tão generoso assim não. Quando um casal recebe a notícia que vai ter um filho, nossa, Deus é tão bom. Mas esse mesmo casal, passando alguns meses, recebe a notícia que aquele bebezinho que está no ventre acabou desencarnando. E aí esse casal já deixa de crer em Deus. Então a fé, ela tem que ser baseada em crer em algo que muitas vezes você não vai ver. Em acreditar que tudo que acontece ou deixa de acontecer aqui, neste plano, tem um porquê. E não é porque as coisas deixam de acontecer, é que Deus não existe, ou que não é tão bom assim, ou que Ele não gosta de você, ou, como muitos falam, eu acho que eu atirei pedra na cruz. Não é bem assim. Por isso que tem que haver a confiança, em confiar quando Deus falou para Noé, constrói o barco, sendo que naquela região não estava chovendo. Ou quando pediu para colocar o cajado lá no mar, falando que ia acontecer algo, tinha que ter muita confiança. Ou quando pediu
Venha, ande sobre as águas. Ali, a confiança era um grau máximo. Então, sem confiança, não tem fé. E mais uma coisa, a confiança tem que estar atrelada à esperança. Mas a esperança do verbo esperançar, não do verbo esperar. Não adianta você querer, eu tenho esperança, e cruzar o braço, assistindo Netflix e não fazer nada para melhorar. Sua vida não vai melhorar. Você tem que buscar a sua melhora. Muitas vezes, a sua melhora não está no milagre. Está numa mudança de atitude sua. Que aí você confunde milagre em sorte. Eu não tenho sorte. Ou cruza os braços pensando que vai receber algo. Por quê? Você é merecedor. Será? Então, a fé, princípio básico, confiança. Só que tem que estar ligada diretamente na esperança. Sendo que a parte sensorial, emotiva, você deixa de lado. Para quando você for frustrado, você não se emocionar. Você deixar de acreditar num Deus que sabe o que é melhor para você. Então, fé tem que estar ligada diretamente com confiança. E para confiar, você tem que conhecer a fundo. Fé, né? Uma palavra assim tão pequenininha, mas de um significado, né? De um sentimento gigantesco. E nós aqui, enquanto encarnados, a gente sabe que tudo é através de uma certa energia. E a fé, eu acho que quando a gente sente a verdadeira fé também, ela não deixa de ser uma energia, né? Essa energia que muitas vezes transborda o nosso peito e é explanado para fora. Mas que infelizmente poucas pessoas têm essa fé gigantesca. Nossa fé ainda é muito pequenininha, ela é muito frágil, né? Quando na verdade ela tem que ser o nosso alicerce. Ela tem que ser aquela que vai nos sustentar, que vai nos manter de pé diante de tantas dificuldades que aparecem ao longo da nossa caminhada, né? E muitas vezes, como o Renato comentou, quando a gente se pega numa situação complicada, a gente tem fé de que as coisas vão se resolver, mas a gente quer que essas coisas se resolvam à nossa maneira, do jeito que a gente quer que elas terminem. E nem sempre é assim. A fé, ela vai estar ali nos fortalecendo para quê? Para nos encorajar a passar por essas situações. Para que quando a gente chegar depois do obstáculo, a gente olhe para trás e perceba que as coisas podem não ter saído como nós queríamos, mas que nós fomos capazes de pular aquele obstáculo, de contornar, de resolver toda aquela situação, toda aquela problemática que no início a gente não via saída. Eu não vou conseguir superar isso, eu não vou passar por isso, né? Não vou ter forças. Mas a fé é essa energia, é esse sentimento que vai fazer com que nós tenhamos forças para superar todos esses obstáculos, por menores ou maiores que eles sejam. Porque todo mundo, em determinados momentos da vida, vai passar por pequenos obstáculos e, mais à frente, vai encontrar obstáculos maiores. Quais são esses obstáculos? Infelizmente, é um mistério ainda pra gente. Cada um tem a sua história escrita, predestinadas. Alguns gostam de colocar alguns obstáculozinhos mais assim para tornar o caminho mais emocionante, né? Ser com emoção. Mas a gente não sabe em específico quais serão esses obstáculos. E a partir do momento que eles surgem, só nos apegando à fé. Se a gente não se apegar a esse sentimento, a gente abre portas para que
sentimentos e energias não tão legais se instaurem dentro da gente. E aí surgem mais obstáculos ainda daqueles que estão já ali, né? Então a gente precisa ter essa fé, essa consciência de que as coisas vão melhorar. Melhorar no sentido de que você vai suportar passar por aquilo que está ali diante de você. E não que as coisas vão sair da maneira que você quer, né? Porque não é assim que funciona. E aí você tem que ter a consciência de quando você chega lá do outro lado, você fala, poxa, eu saí mais forte do que quando eu entrei. Eu saí mais vitorioso, eu saí mais engrandecido no sentido de evoluir moralmente e espiritualmente junto dessa fé durante a sua caminhada. Mas é aquilo que eu falei, a nossa fé ela ainda é muito frágil. Ela é segura ali por laços que ainda não estão muito estabelecidos, né? E que no primeiro deslize, na primeira contrariedade que é feito contra mim, contra a minha vontade, essa fé ela já se escapa das nossas mãos, ela já escapa das nossas garras, porque a gente ainda é um pouquinho mimado, a gente quer que as coisas saiam do nosso jeito, aconteçam do nosso jeito. Eu não posso passar por nenhuma doença, eu não posso passar por nenhum acidente, que eu já falo assim, por que comigo? Por que só comigo? Né? A gente ainda tem essa síndrome do pequeno, grande homem, mas a gente tem que aprender que a fé, esse sentimento, é para nos tornarmos mais fortes perante os obstáculos que vão aparecer na nossa caminhada, né? Todo mundo em algum momento da vida vai ficar doente, todo mundo em algum momento da vida vai passar por uma situação difícil, familiar, né, no trabalho, situações de conflito, de briga, de desentendimento. Todo mundo vai morrer em algum momento, né, quando é chegada a nossa hora. E aí a gente tem que estar com a nossa fé firme, bem estabelecida em nós, para que a gente consiga entender que a gente vai sair mais forte do que a gente entrou perante esses obstáculos. E não se preocupe ou não se culpe se no momento de crise você questionar sua fé. Jó, uma pessoa que adorava a Deus sobre todas as coisas, perdeu tudo, perdeu o dinheiro que tinha, suas propriedades, esposa, filhos, perdeu tudo. E mesmo adorando Deus sobre todas as coisas, teve aquele momento de questionamento, onde deixou a emoção falar mais alto que a razão, até ele entrar em si e voltar para a razão. Então, irá acontecer situações no qual você vai questionar a Deus, vai, mas nessa hora coloca a razão em prática. Tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, não duvide daquilo que Deus tem para você, apesar do que, se aquilo não for do seu bom grado, né? E tem uma historinha, faz tempo que eu não conto história, em um vilarejo bem pequeno, começou uma forte tempestade, uma chuva muito forte, igual nunca tinha se visto. Em questões de um dia, o rio que passava perto subiu e começou a alagar a cidade. As pessoas, preocupadas por nunca terem visto aquilo, começaram a deixar suas casas. E ao centro desse vilarejo tinha uma igreja. Um rapaz foi até lá e avisou: padre, vamos embora. A água está subindo muito rápido. A gente não sabe o que pode acontecer. E o padre se negou. Por quê? Não, eu tenho fé. Questões de horas, a água já tinha invadido a igreja e esse padre ele teve que subir no telhado. Ainda passou alguns moradores que tinham um barco e falou: vamos, padre, vamos embora antes que a água cubra tudo. E também, igualmente, o padre falou: não, eu vou ficar, eu tenho fé que Deus vai fazer alguma coisa. E por fim,
um helicóptero dos bombeiros sobrevoando a cidade para ver se tinha mais algum remanescente, porque a água já tinha tomado quase tudo. Observou o padre lá, no pedacinho de telhado ainda que sobrava, jogou uma corda e o padre se recusou a subir, porque ele acreditava que Deus ia fazer um milagre. Final da história, o padre desencarnou. E assim que chegou lá, foi questionar Deus. Deus, eu sempre fui muito devoto a você, sempre acreditei muito em você, e no momento que eu mais precisei, você testou minha fé. Eu acreditava que você ia fazer um milagre, operar um milagre. Deus falou, mas peraí, quem disse que eu não fiz? Eu te mandei uma pessoa avisando da chuva. Eu te mandei um barco para você sair de lá. E eu te mandei um helicóptero. O que isso quer dizer? Às vezes, primeiro, a fé não pode estar atrelada ao milagre. Vai acontecer de a fé estar atrelada ao milagre? Vai, mas não pode ser a base. E segundo, este milagre talvez não venha da forma o qual você fantasia. Talvez Deus utiliza de artifícios o qual não são o protagonista da história para te fazer um milagre. Basta você tirar a venda dos olhos e aceitar que qualquer forma de atuação para o seu bem, com certeza, tem o dedo de Deus. Acredite nessa sua fé, mas acredite de uma maneira de que você vai sair melhor do que você entrou. Não de que as coisas vão acontecer do jeito que você queria, porque nem sempre é assim, né? Como diz a oração aí, nos ensinou para todos, né? Seja feita a vontade de Deus, aqui na terra e no céu, e não a nossa vontade. Então, acredite aí na sua força, na sua fé, mesmo quando você não enxergar a luz no fim do túnel, mas acredite que uma hora essa luzinha ela aparece, para que as situações, para que os problemas, né, vão desaparecendo, cada coisa vai se encaixando aí no seu devido lugar, porque não há mudança sem bagunça. Então, às vezes é necessário bagunçar um pouquinho para que a gente possa mudar para melhor, de preferência. Para tudo isso acontecer, o passo que você tem que tomar é o quê? Se aproximar de Deus e conhecer Ele a fundo, porque Ele te conhece. Basta você fazer o seu papel, conhecer Ele a fundo. No final, tudo acaba bem. Se não está bem, é porque ainda não chegou no seu devido final. Sempre assim. Acredite, confie e tenha fé. É isso? Para encerrar o nosso evangelho, tem a carta do Espírito Roberto. Mensagem do Espírito Roberto. A fé não é apenas acreditar em Deus. Ela nos move, nos inspira e nos capacita a realizar coisas que aos olhos de leigos parecem impossíveis. A fé é um instinto espiritual, uma força viva e atuante, um princípio da natureza. Ela é humilde e quem a possui coloca toda a sua confiança no nosso Pai do que em si mesmo. A fé é calma e tem que ser sincera, tendo como ponto de apoio a compreensão. Enfim, a fé está presente em todas as pessoas, mesmo tendo consciência disso ou não, e sempre irá nascer do interior de cada um, para assim se manifestar no seu exterior. Mensagem do Espírito Roberto. Pessoal, vamos entrar na oração final. Vocês aí coloquem seus pensamentos e aquilo que lhe é mais conveniente nas suas orações, ok? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que abençoe essa casa, que abençoe a casa de cada um de vocês,
que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todo com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Antes do finalzinho do vídeo, se você não fez ainda, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí em todas as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp e também nos visite nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos em todas elas e tem todas elas também na descrição do vídeo. Então é só ir lá e começar a nos seguir lá também. Comente e mete o dedo aí no sininho, tá bom? Fica assim. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada para todos vocês, com amor, alegria, fé e gratidão. Confie mais em você, confie mais no seu tá? Uma ótima semana para todo mundo. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Um grande abraço, um grande beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.